A lembrança tinha saído da cabeça do próprio ministro. Era, por qualquer lado que se examinasse, uma ideia feliz, se não perfeita, tanto no que se referia aos aspectos meramente sanitários do caso, como às suas implicações sociais e aos seus derivados políticos. Enquanto não se apurassem as causas ou, para empregar uma língua adequada à etiologia do mal branco, como graças à inspiração de um assessor imaginativo, a malsonante cegueira passaria a ser designada, enquanto para ele não fosse encontrado o tratamento e a cura e, quiçá, uma vacina que prevenisse o aparecimento de casos futuros. Todas as pessoas que cegaram e também as que com elas estivessem em estado em contato físico ou em proximidade direta seriam recolhidas e isoladas, de modo a evitarem-se ulteriores contágios, os quais, a verificarem-se, se multiplicariam mais ou menos segundo que matematicamente é costume denominar-se progressão por quociente. Coera demonstrandum, concluiu o ministro, em palavras ao alcance de toda a gente. Do que se tratava era de pôr de quarentena todas aquelas pessoas, segundo a antiga prática, herdada dos tempos da cólera e da febre amarela, quando os barcos contaminados ou só suspeitos de infecção tinham de permanecer ao largo durante 40 dias até ver. Estas mesmas palavras, até ver, internacionais pelo tom, mas sibilinas por lhe faltarem outras, foram pronunciadas pelo ministro, que, mais tarde, precisou o seu pensamento. Queria dizer que tanto poderão ser 40 dias, como 40 semanas, ou 40 meses, ou 40 anos. O que é preciso é que não saiam de lá. Agora falta decidir onde iremos meter. Senhor ministro, disse o presidente da Comissão de Logística e Segurança, nomeada rapidamente para o efeito, que deveria encarregar-se do transporte, isolamento e suprimento dos pacientes. De que possibilidades imediatas dispomos? Quis saber o ministro. Temos um manicômio vazio, devoluto, à espera de que se lhe dê destino, umas instalações militares que deixaram de ser utilizadas em consequência da recente reestruturação do Exército, uma feira industrial em fase adiantada de acabamento e ainda não conseguiram explicar-me por que um hipermercado em processo de falência. Na sua opinião, qual deles serviria melhor aos fins que temos em vista? O quartel é o que oferece melhores condições de segurança, naturalmente. Tem, porém, um inconveniente: ser demasiado grande tornaria difícil e dispendiosa a vigilância dos internados. Estou a ver. Quanto ao hipermercado, haveria que contar, provavelmente, com impedimentos jurídicos. Vários, questões legais a ter em conta. E a feira? A feira, senhor ministro, creio ser preferível não pensar nela. Por quê? A indústria não gostaria, com certeza. Estão ali investidos milhões. Nesse caso, resta o manicômio. Sim, senhor ministro, o manicômio. Pois então, que seja o manicômio. Aliás, a todas as luzes, é o que apresenta melhores condições, porque, a par de estar murado em todo o seu perímetro, ainda tem a vantagem de se compor de duas alas, uma que destinaremos aos cegos, propriamente ditos, outra para os suspeitos, além de um corpo central que servirá, por assim dizer, de terra de ninguém, por onde os que cegarem transitarão para irem juntar-se aos que já estavam cegos. Vejo aí um problema. Qual, senhor ministro? Vamos ser obrigados a pôr lá pessoal para orientar as transferências, e não acredito que possamos contar com voluntários.
Não creio que seja necessário, senhor ministro. Explique lá. No caso de um dos suspeitos de infecção cegar, como é natural que ele suceda mais cego, ou mais cedo ou mais tarde, tenha o senhor ministro por certo que os outros, os que ainda conservarem a vista, põem-no de lá para fora no mesmo instante. Tem razão. Tal como não permitiriam a entrada de um cego que se estivesse lembrado de mudar de sítio. Bem pensado. Obrigado, senhor ministro. Podemos então mandar avançar. Sim, tem carta branca. A comissão agiu com rapidez e eficácia. Antes que anoitecesse, já tinham sido recolhidos todos os cegos de que havia notícia, e também um certo número de presumíveis contagiados, pelo menos aqueles que foram possível identificar e localizar numa rápida operação de rastreio exercida sobretudo nos meios familiar e profissional dos atingidos pela perda da visão. Os primeiros a serem transportados para o manicômio desocupado foram o médico e a mulher. Havia soldados de guarda. O portão foi aberto, à justa, para eles passarem e logo fechado. Servindo de corrimão, uma corda grossa ia do portão à porta principal do edifício. Andem um pouco para o lado direito. Aí uma corda. Ponham-lhe a mão e sigam em frente, sempre em frente até aos degraus. Os degraus são 6, avisou um sargento. No interior, a corda abriu-se em duas, um ramo para a esquerda, outro para a direita. O sargento gritara: atenção! O vosso lado é o direito. Ao mesmo tempo que ia arrastando a mala, a mulher guiava o marido para a camarata que se encontrava mais perto da entrada. Era comprida como uma enfermaria antiga, com 2 filas de camas que tinham sido pintadas de cinzento, mas donde a tinta já há muito começara a cair. As cobertas, os lençóis e as mantas eram da mesma cor. A mulher levou o marido para o fundo da camarata, fê-lo sentar-se em uma das camas e disse-lhe: não saias daqui, vou ver como é isso. Havia mais camaratas, corredores longos e estreitos, gabinetes que deviam ter sido de médicos, sentinas encardidas, uma cozinha que ainda não perdera o cheiro de má comida, um grande refeitório com mesas de tempos forrados de zinco, 3 celas acolchoadas até a altura de 2 metros e forradas de cortiça daí para cima. Por trás do edifício havia uma cerca abandonada, com árvores mal cuidadas. Os troncos davam a ideia de terem sido esfolados. Por toda parte se via lixo. A mulher do médico voltou para dentro. No armário que estava meio aberto, encontrou camisas de forças. Quando voltou a juntar-se ao marido, perguntou-lhe: és capaz de imaginar onde nos trouxeram? Não. Ela ia acrescentar: a um manicômio, mas ele antecipou-se-lhe: tu não estás cega. Não posso consentir que fiques aqui. Sim, tens razão, não estou cega. Vou pedir-lhes que te levem para casa, dizer-lhes que os enganastes para ficar comigo. Não vale a pena. De lá não te ouvem, e ainda que te ouvissem, não fariam caso. Mas tu vês, por enquanto, o mais certo é cegar também um dia destes, ou daqui a 1 minuto. Vai-te embora, por favor. Não insistas. Aliás, aposto que os soldados nem me deixariam pôr um pé nos degraus. Não te posso obrigar. Pois não, meu amor, não podes. Fico para te ajudar. E aos outros que aí venham, mas não lhes diga que eu vejo. Quais outros? Com certeza não crês que vamos ser os únicos. Isso é uma loucura. Deve de ser. Estamos no manicômio. Os outros cegos chegaram juntos. Tinham-nos apanhado nas suas casas, um após o outro. O
o do automóvel, primeiro de todos, o ladrão que o roubou. A rapariga dos óculos escuros, o garotinho estrábico, este não. A este foram buscar ao hospital onde a mãe o levou. A mãe não vinha com ele, não tivera a astúcia da mulher do médico, declarar que estava cega sem o estar. Uma criatura simples, incapaz de mentir, mesmo para o seu bem. Nossa. É uma criatura simples, incapaz de mentir, mesmo para o seu bem. Entraram na camarata aos tropeções, apalpando o ar. Aqui não havia corda que os guiasse, teriam de aprender à custa das próprias dores. O rapazinho chorava, chamava pela mãe, e era a rapariga dos óculos escuros quem fazia por sossegá-lo. Já vem, dizia-lhe. E como trazia os óculos postos, tanto podia estar cega como não. Os outros moviam os olhos para um lado e para o outro e nada viam, ao passo que ela, com aqueles óculos, só porque dizia já vem, era como se estivesse mesmo a ver entrar pela porta, dentro, a mãe desesperada. A mulher do médico chegou a boca no ouvido do marido e sussurrou. Entraram 4, uma mulher, 2 homens e um garoto. Os homens, que aspecto têm eles? Perguntou o médico em voz baixa. Ela descreveu-os a ele. A esse? Não o conheço. O outro, pelo retrato, tem todo o ar de seu cego que foi ao consultório. O pequeno tem estrabismo e a mulher vem de óculos escuros. Parece bonita. Estiveram lá os 2. Por causa dos ruídos que faziam enquanto procuravam sítio onde se sentissem seguros, os cegos não ouviram essa troca de palavras. Deviam pensar que não havia ali outros como eles. Não tinham perdido a vista há tanto tempo que se lhes avisasse o sentido da audição por cima do que é normal. Por fim, como se tivessem chegado à conclusão de que não valia a pena trocar o certo pelo duvidoso, sentou-se cada um na cama com que tinha tropeçado, por assim dizer. Muito perto um do outro os 2 homens, mas não o sabiam. Em voz baixa, a rapariga continuava a consolar o rapazinho. Não chores, vais ver que a tua mãe não se demora. Fez-se depois um silêncio e então a mulher do médico disse, de modo que se ouvisse ao fundo da camarata, onde era a porta. Aqui estamos 2 pessoas. Quantos são vocês? A inesperada voz fez sobressaltar os recém-vindos, mas os 2 homens continuaram calados. Quem respondeu foi a rapariga. Acho que somos 4. Estamos este menino e eu. Quem mais? Por que não falam os outros? Perguntou a mulher do médico. Estou eu, murmurou, como se lhe custasse pronunciar as palavras, uma voz de homem. E eu, resmungou por sua vez. Contrariada, outra voz masculina. A mulher do médico disse consigo mesma. Comportam-se como se temessem dar-se a conhecer um ao outro. Via-os crispados, tensos, de pescoço estendido, como se farejassem algo. Mas, curiosamente, as expressões eram semelhantes, um misto de ameaça e de medo. Porém, o medo de um não era o mesmo que o medo do outro, como também não eram as ameaças. Que haverá entre eles? Pensou. Nesse instante, ouviu-se uma voz forte e seca de alguém, pelo tom, habituado a dar ordens. Vinha de um altifalante, fixado por cima da porta por onde tinham entrado. A palavra "Atenção!" foi pronunciada 3 vezes. Depois, a voz começou. O governo lamenta ter sido forçado a exercer energicamente o que considera ser seu direito e seu dever, proteger por todos os meios as populações na crise que estamos a atravessar. Quando parece verificar-se algo de semelhante a um surto epidêmico de cegueira,
provisoriamente designado por Mal Branco, e desejaria poder conter com o civismo e a colaboração de todos os cidadãos para estancar a propagação do contágio. Supondo que de um contágio se trata, supondo que não estaremos apenas perante uma série de coincidências por enquanto inexplicáveis. A decisão de reunir no mesmo local as pessoas afetadas e em local próximo, mais separado, as que com elas tiverem algum tipo de contato, não foi tomada sem séria ponderação. O governo está perfeitamente consciente de suas responsabilidades e espera que aqueles a quem esta mensagem se dirige assumam também, como cumpridores cidadãos que devem de ser, as responsabilidades que lhes competem, pensando que o isolamento em que agora se encontram representará, acima de quaisquer outras considerações pessoais, um ato de solidariedade para com o resto da comunidade nacional. Dito isto, pedimos a atenção de todos para as instruções que se seguem. Primeiro, as luzes manter-se-ão sempre acesas. Será inútil qualquer tentativa de manipular os interruptores. Não funcionam. Segundo, abandonar o edifício sem autorização significará morte imediata. Terceiro, em cada camarata existe um telefone que só poderá ser utilizado para requisitar ao exterior a reposição de produtos de higiene e limpeza. Quarto, os internados lavarão manualmente as suas roupas. Quinto, recomenda-se a eleição de responsáveis de camarata. Trata-se de uma recomendação, não de uma ordem. Os internados organizar-se-ão como melhor entenderem, desde que cumpram as regras anteriores e as que seguidamente continuamos a anunciar. Sexto, 3 vezes ao dia serão depositadas caixas de comida na porta da entrada, à direita e à esquerda, destinadas respectivamente aos pacientes e aos suspeitos de contágio. Sétimo, todos os restos deverão ser queimados, considerando-se restos, para este efeito, além de qualquer comida sobrante as caixas, os pratos e os talheres que estão fabricados de materiais combustíveis. Oitavo, a queima deverá ser efetuada nos pátios interiores do edifício ou na cerca. Nono, os internados são responsáveis por todas as consequências negativas dessas queimas. Décimo, em caso de incêndio, seja ele fortuito ou intencional, os bombeiros não intervirão. 11º, igualmente, não deverão os internados contar com nenhum tipo de intervenção do exterior na hipótese de virem a verificar-se doenças entre eles, assim como a ocorrência de desordens ou agressões. 12º, em caso de morte, seja qual for a sua causa, os internados enterrarão, sem formalidades, o cadáver na cerca. 13º, a comunicação entre a ala dos pacientes e a ala dos suspeitos de contágio far-se-á pelo corpo central do edifício, o mesmo por onde entraram. 14º, os suspeitos de contágio que vierem a cegar transitarão imediatamente para a ala dos que já estão cegos. 15º, essa comunicação será repetida todos os dias e a esta mesma hora, para conhecimento dos novos ingressados. O governo e a nação esperam que cada um cumpra o seu dever. Boas noites. No primeiro silêncio que se seguiu, ouvi-se a voz clara do rapazinho. Quero a minha mãe. Mas as palavras foram articuladas sem expressão, com um mecanismo repetidor automático que antes tivesse deixado em suspenso uma frase e agora, fora de tempo, a soltasse. O médico disse: as ordens que acabamos de ouvir não deixam dúvidas, estamos isolados. Mais isolados do que provavelmente já alguém esteve e sem esperança de que possamos sair daqui antes que se descubra o remédio para a doença. Eu conheço a sua voz, disse a rapariga dos óculos escuros. Sou médico
Médico oftalmologista. É, o médico que eu consultei ontem. É a sua voz, sim. E você, quem é? Tinha uma conjuntivite. Suponho que ainda cá está, mas agora, cega por cega, já não deve ter importância. E esse pequeno que está consigo? Não é meu, e não tenho filhos. Examinei ontem um rapazinho estrábico. Eras tu? Perguntou o médico. Era sim, senhor. A resposta do rapaz saiu com um tom de respeito, de quem não gostara que se mencionasse o seu defeito físico. E tinha razão que tais defeitos, estes e outros, só por deles se falar, passam logo de mal perceptíveis a mais do que evidentes. Há ainda alguém que eu conheça? Tornou a perguntar ao médico. Estará por acaso aqui o homem que foi ontem ao meu consultório, acompanhado pela esposa? O homem que cegou de repente quando ia no automóvel? Sou eu, respondeu o primeiro cego. Há ainda outra pessoa. Diga quem é, por favor. Obrigaram-nos a viver juntos. Não sabemos por quanto tempo. Portanto, é indispensável que nos conheçamos uns aos outros. O ladrão do carro resmungou entre os dentes. Sim, sim. Julgou que isto ia bastar para confirmar sua presença, mas o médico insistiu. A voz é de pessoa relativamente nova. Você não é o doente idoso, o da catarata. Não, senhor doutor, não sou. Como foi que cegou? Ia na rua. E que mais? Mais nada. Ia na rua e ceguei. O médico abria a boca para perguntar se a cegueira deste também era branca, mas calou-se. Para quê? Mas calou-se. Para quê? Que adiantava? Fosse mal, fosse a resposta. Fosse qual fosse a resposta, e branca ou negra a cegueira, dali não sairiam. Estendeu a mão vacilante para a mulher e encontrou a mão dela no caminho. Ela veio beijar-lhe a face. Ninguém mais poderia ver esta fronte murcha, a boca apagada, os olhos mortos, como de vidro, assustadores porque pareciam ver e não viam. Também a minha vez chegará, pensou, quando talvez neste mesmo instante, sem me dar tempo a acabar o que estou a dizer-me, em qualquer momento, como eles, ou talvez acorde cega. Cegarei ao fechar os olhos para dormir, julgando que apenas adormeci. Olhou os 4 cegos, estavam sentados nas camas, aos pés, a pouca bagagem que tinham podido trazer. O rapazito com a sua mochila escolar, os outros com malas pequenas, como se fossem de fim de semana. A rapariga dos óculos escuros conversava em voz baixa com o garoto. Na fila, do outro lado, próximos, apenas com uma cama vazia de permeio, o primeiro cego e o ladrão do carro enfrentavam-se sem o saberem. O médico disse: todos ouvimos as ordens. Aconteça o que acontecer, uma coisa sabemos: ninguém vos virá ajudar. Por isso, seria conveniente que nos começássemos a organizar já, porque não vai tardar muito que esta camarata esteja cheia de gente, esta e as outras. Como sabe que há outras camaratas? Perguntou a rapariga. Andamos um pouco por aí antes de virmos para esta. Ficava mais perto da porta de entrada, explicou a mulher do médico, enquanto apertava o braço do marido para lhe recomendar cuidado. Disse a rapariga: o melhor seria que o senhor doutor ficasse de responsável. Sempre é médico. Médico para que serve, sem olhos nem remédios. Mas tem autoridade. A mulher do médico sorriu. Acho que deverias aceitar, se os mais estiverem de acordo. Claro está. Não creio que seja boa ideia. Por quê? Por enquanto, só estamos aqui, estes 6, mas amanhã de certeza seremos mais. Virá gente todos os dias. Seria apostar no impossível contar que estivessem dispostos a aceitar uma autoridade que não tinham escolhido e que ainda por cima nada teria para lhes dar em troca do seu acatamento.
E isto ainda é supor que reconheceriam uma autoridade e uma regra. Então vai ser difícil viver aqui. Teremos muita sorte se só for difícil. A rapariga dos óculos escuros disse: a minha intenção era boa, mas realmente o senhor doutor tem razão. Cada um vai puxar para o seu lado. Fosse movido por essas palavras ou porque não pudesse mais aguentar a fúria, um dos homens pôs-se bruscamente de pé. Este tipo é que é o culpado da nossa infelicidade. Tivesse eu olhos e agora mesmo dava cabo dele, vociferou enquanto apontava na direção em que julgava estar o outro. O desvio não era grande, mas o dramático gesto resultou cômico porque o dedo espetado acusador designava uma inocente mesa de cabeceira. Tenha calma, disse o médico. Numa epidemia não há culpados. Todos são vítimas. Se eu não tivesse sido a boa pessoa que fui, se não tivesse ajudado a chegar a casa, ainda teria os meus ricos olhos. Quem é você? Perguntou o médico, mas o acusador não respondeu. Já parecia contrariado por ter falado. Então ouviu-se a voz do outro homem. Levou-me à casa, é verdade, mas depois aproveitou-se do meu estado para me roubar o carro. É falso, não roubei nada. Roubou, sim, senhor, roubou. Se alguém lhe palmou o carro, não fui eu. O pago que recebi pela minha boa ação foi ficar cego. Além disso, onde é que estão as testemunhas? Sempre quero ver. A discussão não resolve nada, disse a mulher do médico. O carro está lá fora. Vocês estão cá dentro. O melhor é fazerem as pazes. Lembrem-se de que vamos viver aqui juntos. Quem não viverá com ele? Bem eu sei, disse o primeiro cego. Os senhores farão o que quiserem. Eu vou para outra camarada. Não fico ao pé de um malandro como este que foi capaz de roubar um cego. Queixa-se ele de que cegou por minha causa, pois que cegasse, ao menos ainda há justiça no mundo. Agarrou na mala e, arrastando os pés para não tropeçar, apalpando com as mãos livres, passou para a coxia que separava as duas filas de catres. Onde são as camaratas? Perguntou, mas não chegou a ouvir a resposta. Se alguém cá lhe deu, porque de repente caiu-lhe em cima uma confusão de braços e pernas. O ladrão do carro cumpria como podia a ameaça de tirar a desforra do causador dos seus males. Qual de baixo, qual de cima rolaram no espaço aberto, esbarrando uma a outra vez contra os pés das camas. Enquanto, novamente assustado, o rapazinho estrábico recomeçava a chorar e a gritar pela mãe. A mulher do médico agarrou o marido por um braço, sabia que sozinha não poderia acabar com a briga, e levou pela coxia até onde se debatiam. Resfolgando, os lutadores furiosos. Guiou as mãos do marido, ela própria tomou à sua conta o cego que encontrou mais a jeito, e com grande esforço conseguiram separá-los. Estão a comportar-se estupidamente, ralhou o médico. Se a vossa ideia é fazer disto um inferno, continuem que vão por um bom caminho, mas lembrem-se de que estamos entregues a nós próprios, socorros de fora nenhuns. Ouviram o que foi dito? Ele roubou-me o carro, lamuriou o primeiro cego, mas combalido de golpes que o outro. Deixe lá, agora tanto lhe faz, disse a mulher do médico. Você já não sabia servir-se dele quando lhe roubaram. Pois sim, mas era meu, e este ladrão levou-mo, não sei para onde. O mais provável, disse o médico, é que o seu carro esteja no sítio onde este homem cegou. O senhor doutor é um tipo esperto. Sim, senhor, não há dúvida, disse o ladrão. O primeiro cego fez um movimento como para soltar-se das mãos que o seguravam, mas sem forçar, como se tivesse compreendido que nem indignação, ainda que justificada, lhe restituiria o carro, nem o carro lhe restituiria os olhos. Mas o ladrão ameaçou. Se julgas que não te vai suceder nada,
Estás muito enganado. Roubei-te o carro, sim. Fui eu que o roubei, mas tu, a mim, roubaste-me à vista dos olhos. A saber, qual de nós dois foi mais ladrão? Acabem com isso, protestou o médico. Todos aqui estamos cegos e não nos queixamos nem acusamos ninguém. Com o mal dos outros, posso eu bem, respondeu o ladrão, desdenhoso. Se quiser ir para outra camarata, disse o médico ao primeiro cego, a minha mulher poderá guiá-lo. Ela orienta-se melhor do que eu. Mudei de ideia, prefiro ficar nessa. O ladrão escarneceu. O que o menino tem de medo? O que o menino tem é medo de ficar sozinho. Não vá aparecer-lhe por lá um papão que eu conheço. Basta, gritou o médico impaciente. Ó, doutorzinho, rosnou o ladrão. Olhe que aqui somos todos iguais. A mim o senhor não me dá ordens. Não lhe estou a dar ordens. Só lhe digo que deixe esse homem em paz. Pois sim, mas cuidadinho comigo, que eu não sou bom de assoar quando me chega a mostarda ao nariz. Amigo como os que mais são, mas inimigo como são poucos. Com gestos e movimentos agressivos, o ladrão procurou a cama em que tinha estado sentado, empurrou a mala para debaixo dela, depois anunciou: Vou me deitar. Pelo tom, foi como se tivesse querido avisar: Virem-se para lá, que eu vou me despir. A rapariga dos óculos escuros disse ao rapazinho estrábico: E tu, vais também para a cama? Ficas aqui deste lado. Se precisares de alguma coisa de noite, chamas-me. Quero fazer xixi, pediu o garoto. Ouvindo, todos sentiram uma súbita e urgente vontade de urinar. Pensaram, por estas ou outras palavras. E agora? Isso como se resolve? O primeiro cego apalpou debaixo da cama a ver se haveria por ali um bacio, mas ao mesmo tempo desejando que não houvesse, porque lhe daria vergonha urinar na presença de outras pessoas. Não podiam vê-lo, é certo, mas o ruído do mijo é indiscreto, indisfarçável. Os homens, ao menos, podem usar de um truque que não está ao alcance das mulheres. Nisso, têm eles mais sorte. O ladrão sentara-se na cama, agora dizia: Merda, onde é que se mija nessa casa? Tento na língua, há aqui uma criança, protestou a rapariga dos óculos escuros. Pois sim, minha rica, mas ou encontras um sítio, ou a tua criancinha não tardará a mijar-se pelas pernas abaixo, disse a mulher do médico. Talvez eu possa dar com as retretes. Lembro-me de ter sentido aí um cheiro. Eu vou consigo, disse a rapariga dos óculos escuros, segurando já na mão do rapazinho. Acho melhor irmos todos, observou o médico. Assim ficaremos a conhecer o caminho quando precisarmos. Bem, te entendo, isso pensou o ladrão do carro, mas não se atreveu a dizê-lo em voz alta. O que tu não queres é que a tua mulherzinha tenha de levar-me a mijar de cada vez que me apeteça. O pensamento, pelo segundo sentido implícito, provocou-lhe uma pequena ereção que o surpreendeu, como se o fato de estar cego devesse ter sido como consequência a perda ou a diminuição do desejo sexual. Bom, pensou, afinal não se perdeu tudo. Entre mortos e feridos, alguém escapará e, aliando-se da conversa, começou a fantasiar. Não lhe deram tempo, o médico já dizia: Fazemos uma fila, a minha mulher vai adiante, cada um põe a mão no ombro do da frente, assim não haverá perigo de nos perdermos, disse o primeiro cego. Eu, com esse, um voo, referia-se obviamente a quem o roubara. Ou fosse por se preocuparem, ou fosse por se evitarem, mal conseguiam mexer-se na coxia estreita, tanto mais que a mulher do médico tinha também de proceder como se estivesse cega.
Por fim, a fila lá ficou ordenada, atrás da mulher do médico e a rapariga dos óculos escuros com o rapazinho estrábico pela mão, depois o ladrão de cuecas e camisola interior, a seguir o médico e, no fim, a salvo de agressões por agora, o primeiro cego. Avançavam muito devagar, como se não se fiassem de quem os guiava. Com a mão livre, iam tateando o ar, procurando a passagem, o apoio de algo sólido, uma parede, a ombreira de uma porta. Colocado atrás da rapariga dos óculos escuros, o ladrão, estimulado pelo perfume que se desprendia dela e pela lembrança da ereção recente, decidiu usar as mãos com maior proveito, uma acariciando-lhe a nuca por baixo dos cabelos, a outra, direta e sem cerimônias, apalpando-lhe o seio. Colocado-se atrás da rapariga dos óculos escuros, o ladrão, estimulado pelo perfume que se desprendia dela e pela lembrança da ereção recente, decidiu usar as mãos com maior proveito, uma acariciando-lhe a nuca por debaixo dos cabelos, a outra, direta e sem cerimônias, apalpando-lhe o seio. Ela sacudiu-se para escapar ao desaforo, mas ele tinha bem amarrada. Então a rapariga jogou com força uma perna atrás no movimento de coice. O salto do sapato, fino como um estilete, foi espetar-se no grosso da coxa nua do ladrão, que deu um berro de surpresa e de dor. — Que se passa? — perguntou a mulher do médico olhando para trás. — Fui eu que tropecei — respondeu a rapariga dos óculos escuros. — Parece que magoei quem vinha depois de mim. O sangue aparecia já entre os dedos do ladrão, que, gemendo e praguejando, tentava apurar os efeitos da agressão. — Estou ferido. Esta gaja não vê onde põe os pés. — E você não vê onde põe as mãos — respondeu secamente a rapariga. A mulher do médico compreendeu o que se tinha passado. Primeiro sorriu, mas logo viu que a ferida apresentava mau aspecto. O sangue escorria pela perna do pobre diabo e ali não tinham água oxigenada, nem mercurocromo, nem pensos, nem ligaduras, nenhum desinfetante, nada. A fila tinha se desfeito. O médico perguntava: onde é que está ferido? Aqui, onde? Na perna. Não está a ver. A gaja espetou-me com um salto do sapato. Tropecei, não tinha culpa, repetiu a rapariga, mas imediatamente explodiu, exasperada. Este safado estava me a apalpar. Quem é que ele imagina que eu sou? A mulher do médico interveio. Agora, o que é preciso é lavar essa ferida e ligá-la. Onde é que há água? Perguntou o ladrão. Na cozinha a água. Mas não precisamos ir todos. O meu marido e eu levamos este senhor. Os outros esperam aqui. Nós não nos demoramos. Quero fazer xixi, disse o rapaz. Aguenta um bocadinho, vamos voltar já. A mulher do médico sabia que deveria virar uma vez à direita e uma vez à esquerda. Depois, seguir por um corredor comprido que fazia um ângulo reto. A cozinha era ao fundo. Passados poucos minutos, fez de conta que se tinha enganado. Parou, voltou atrás, depois clamou. Ah, já me lembro. A partir daí, foram diretamente à cozinha. Não se podia perder mais tempo. A ferida sangrava com abundância. Ao princípio, a água veio suja. Foi preciso esperar que aclarasse. Estava morna, choca, como se tivesse estado a apodrecer no interior dos canos, mas o ferido recebeu-a com um suspiro de alívio. O ferimento tinha mau aspecto. E agora, como vamos ligar-lhe a perna? Perguntou a mulher do médico. Debaixo de uma mesa havia uns quantos panos sujos que deviam ser servidos de esfregão, mas seria uma imprudência grave servirem-se deles como ligadura. Aqui não parece haver nada, disse, enquanto fingia andar à procura.
Mas eu não posso ficar neste estado, senhor doutor. O sangue não para. Por favor, ajude-me. E desculpe se há bocado fui mal criado consigo. Lamentava-se o ladrão. Estamos a ajudá-lo, é o que estamos a fazer, disse o médico. E depois dispa a camisola. Não há outro meio. O ferido resmungou que lhe fazia falta, mas tirou-a. Rapidamente, a mulher do médico fez com ela um rolo. Passou ao redor da coxa, apertou com força e conseguiu, com as pontas formadas pelas alças e pela fralda, atar um nó tosco. Não eram movimentos que um cego pudesse executar facilmente, mas ela não quis perder tempo com mais simulações. Já bastava fingir ter se perdido. Ao ladrão, pareceu-lhe ver ali algo anormal. O médico, segundo a lógica, mesmo não sendo mais do que um oftalmologista, é que deveria ter-lhe posto a ligadura. Mas o consolo de saber-se tratado pressupôs-se as dúvidas, em todo caso vagas, que durante em momento lhe roçaram a consciência. Coxando ele, voltaram para onde os outros estavam. E ali a mulher do médico viu imediatamente que o rapazito estrábico não pudera aguentar e urinara nas calças. Nem o primeiro cego, nem a rapariga dos óculos tinham dado pelo que sucedera. Aos pés do garoto, alargava-se um charco de urina. As bainhas das calças ainda pingavam. Mas, como se nada se tivesse passado, a mulher do médico disse: "Vamos lá então à procura destes retretes." Os cegos moveram os braços à frente da cara, buscando-se uns aos outros. Não a rapariga dos óculos escuros, que declarou logo que não queria ir à frente do descarado que a tinha apalpado. Enfim, reconstituiu-se a fila, trocando o ladrão e o primeiro cego de lugares. Com o médico colocado entre eles. O ladrão coxava mais, arrastava a perna. O torniquete incomodava-o e a ferida latejava com tanta força que era como se o coração tivesse mudado de lugar e se encontrasse agora no fundo do buraco. A rapariga dos óculos escuros levava outra vez o rapazito pela mão, mas ele afastava-se o mais que podia para o lado, com medo de que alguém desse pelo seu descuido, como o médico que fungou. "Cheira aqui a urina." E a mulher achou que devia confirmar a impressão. Sim, realmente há um cheiro. Não podia dizer que vinha das retretes, porque ainda estavam longe delas. E, tendo de comportar-se como se fosse cega, tampouco podia pôr a descoberto que o odor vinha das calças molhadas do rapaz. Estiveram de acordo, tanto mulheres como homens, quando chegaram às retretes, que deveria ser o garoto o primeiro a aliviar-se, mas os homens acabaram por entrar juntos, sem distinção de urgências ou de idades. O mictório era coletivo, num sítio como este tinha de ser. As sentinas também. As mulheres ficaram à porta. Disse que aguentam melhor, mas tudo tem os seus limites. Daí, há momentos, a mulher do médico sugeriu: "Talvez haja outras retretes." Porém, a rapariga dos óculos escuros disse: "Por mim, posso esperar." "Eu também," disse a outra. Depois houve um silêncio. Depois começaram a falar. "Como foi que cegou?" "Como todos. Deixei de ver de repente. Estava em casa." "Não. Então foi quando saiu do consultório do meu marido." "Mais ou menos." "Que quer dizer mais ou menos? Que não foi logo a seguir? Sentiu alguma dor?" "Dor não senti. Quando abri os olhos, estava cega." "Eu não." "Não que?" "Não tinha os olhos fechados. Ceguei no momento em que meu marido entrou na ambulância." "Teve sorte." "Quem?" "O seu marido. Assim poderão estar juntos. Neste caso, também eu tive sorte." "Pois teve." "E a senhora? É casada?" "Não, não sou. A partir de agora, acho que já ninguém se casará mais. Mas essa cegueira é tão anormal, tão fora do que a consciência conhece, que não poderá durar sempre. E se fôssemos ficar assim para o resto da vida?"
Nós, toda a gente, seria horrível um mundo todo de cegos. Não quero nem imaginar. O rapazinho estrábico foi o primeiro a sair da retrete. Nem precisava ter entrado. Trazia as calças enroladas até o meio da perna e tinha descalçado as meias. Disse: já estou aqui. A mão da rapariga dos óculos escuros moveu-se logo em direção à voz. Não acertou a primeira nem a segunda. A terceira encontrou a mão vacilante do rapaz. Daí a pouco apareceu o médico. Logo a seguir o primeiro cego. Um deles perguntou: onde estão? A mulher do médico segurava já um braço do marido. Outro braço foi tocado e agarrado pela rapariga dos óculos escuros. O primeiro cego, durante alguns segundos, não teve quem o amparasse. Depois, alguém lhe pôs a mão no ombro. Estamos todos? Perguntou a mulher do médico. Estamos todos? Perguntou a mulher do médico. O da perna ficou a satisfazer outra necessidade, respondeu o marido. Então a rapariga dos óculos escuros disse: talvez haja outras retretes. Começo a estar aflita, desculpem. Vamos procurar, disse a mulher do médico. E afastaram-se de mão dada. Passados uns 10 minutos, regressaram. Tinham encontrado um gabinete de consulta onde havia um anexo higiênico. O ladrão já saíra da retrete. Queixava-se de frio e de dores na perna. Refizeram a fila pela mesma ordem em que tinham vindo e, com menos trabalho que antes e nenhum acidente, voltaram à camarata. Com habilidade, sem o parecer, a mulher do médico ajudou-os a alcançar a cama em que haviam estado, fora ainda da camarata, como se tratasse de algo já óbvio para todos. Lembrou que a maneira mais fácil de encontrar cada um o seu sítio era contar as camas a partir da entrada. As nossas, disse, são as últimas do lado direito, a 19 e a 20. O primeiro a avançar pela coxia foi o ladrão. Estava quase nu. Tinha tremuras. Queria aliviar a perna dolorida. Razões bastantes para que lhe dessem a primazia. Foi indo de cama em cama, apalpando o chão à procura da mala, e quando a reconheceu, disse em voz alta: cá está. E acrescentou: 14. De que lado? Perguntou a mulher do médico. Esquerdo, respondeu. Outra vez, vagamente surpreendido, como se ela devesse sabê-lo, sem ter de perguntar. O primeiro cego foi a seguir. Sabia que a sua cama era a segunda a contar do ladrão, do mesmo lado. Já não tinha medo de dormir perto dele, com a perna em tão mísero estado, a julgar pelos queixumes e suspiros. O outro mal se podia mexer. Disse quando chegou: 16, esquerdo, e deitou-se vestido. Então a rapariga dos óculos escuros pediu em voz baixa: ajude-nos a ficar perto dos senhores, em frente do outro lado. Aí estaríamos bem. Avançaram juntos os 4 e rapidamente se instalaram. Passados minutos, o rapazito estrábico disse: tenho fome. E a rapariga dos óculos murmurou: amanhã comemos. Agora vais dormir. Depois abriu a mala de mão. Procurou o frasquinho que comprara na farmácia. Tirou os óculos, inclinou a cabeça para trás e, com os olhos muito abertos, guiando uma mão com a outra, fez pingar o colírio. Nem todas as gotas caíram nos olhos, mas a conjuntivite, assim, tão bem tratada, não tardará a curar-se.